Boa tarde a todos. Eu sou Damares, estou presidente do Conselho Deliberativo do CCX. Gostaria de agradecer a participação de vocês em mais uma live do CCX, e especialmente ao nosso convidado de hoje, o Daniel Lau, e aos nossos co-organizadores, a Marina Miranda, da Rethink Business, e o In Xie, da China Innovation. O Daniel vai estar falando sobre como podemos aproveitar a retomada de atividade econômica na China e de que forma o Brasil poderá exportar mais para a China. Além disso, ele também vai nos falar um pouco sobre a importância dos aspectos culturais e a etiqueta de negócios necessários para a construção de um relacionamento duradouro. Apresentando um pouquinho o Daniel. Para quem não conhece, o Daniel é executivo sênior, com mais de 20 anos de atuação em investimentos chineses na América Latina e investimentos brasileiros na China. Tem passagens em empresas globais, líderes nas indústrias de atuação. Foi o único executivo brasileiro da América Latina selecionado pelo governo da China para um treinamento executivo na Tsinghua University. Bem-vindo a todos, bem-vindo, Daniel, e a sala é toda sua. Bom, obrigado, boa tarde a todos, obrigado a CCX, a Damares, a Marina, o Inchê, a Glória, a todos os participantes, obrigado pela oportunidade de a gente ter essa conversa, né, esse bate-papo e ajudar as pessoas a terem um acesso mais eficaz, um acesso maior, um acesso mais rico e mais amplo nesse mercado chinês, nesse novo mercado chinês. Eu acho que vai ser um grande compartilhamento aqui de ideias, sugestões. Eu vou começar aqui com uma apresentação. Deixa eu só colocar a minha tela. Bom, acho que vocês devem estarem já vendo a minha tela, né? Legal. Bom, vamos lá. A China, por ser o país que primeiro passou por toda essa questão do Covid-19, então, obviamente, ela é um dos primeiros países a estar saindo, né, de toda essa questão. E a economia, ela já há algumas semanas, ela já tem, aos poucos, né, passo a passo, voltado à sua efetividade, tanto a indústria como o comércio, enfim, todos os setores da indústria, primário, secundário, terciário. Então, isso é muito importante, tá? Para que a gente tenha ciência do que está acontecendo agora no mercado chinês e como a gente pode se aproveitar desse novo momento em que novas oportunidades aparecem. Mas, primeiro, eu vou falar rapidamente de como foi a economia chinesa 2019, tá? Para a gente ter uma ideia interessante de como ela se comportou e como ela deveria se comportar nesse ano se não tivéssemos toda essa questão. Mas é bom a gente ter algumas noções de qual tamanho. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco sobre a China, eu sempre falo o tamanho desse mercado e como as pessoas precisam ter a noção mais próxima do tamanho desse mercado, né? Então, vamos lá para alguns slides. Bom, em 2019, são dados que foram divulgados pelo governo chinês no mês passado, no mês retrasado, né? Então, a China ela cresceu 6,1% em 2019, o PIB dela se manteve estável praticamente em relação a 2018, isso mostra o novo normal até então, né, até 2019, o novo normal do crescimento do PIB chinês na casa de 6% ao ano. Aqui você pode verificar que o total de importações e exportações da China ela continuou de forma bastante robusta, tá? As exportações cresceram 5% no ano passado, as importações cresceram 1,6%. Uma outra questão que é muito importante para a gente verificar é a questão de novas pessoas migrando para o mercado de trabalho. Então, no ano passado, você teve
mais de 13 milhões de novas oportunidades, de novos empregos que foram criados nos grandes centros urbanos da China. Lembrando que a cada ano a China ela tem 8,4 milhões de novas estudantes que se graduam nas universidades, nas faculdades, e dentro desse grupo de pessoas, obviamente, a grande maioria vai procurar empregos. Então, isso é bem importante ter essa dimensão do tamanho do mercado. Quando você fala que quase 14 milhões de novos empregos, significa quase uma cidade, para quem está aqui em São Paulo, quase uma cidade de São Paulo, né? Simplesmente de novos empregos. E são pessoas que vão precisar e que vão demandar, obviamente, de calçado, de vestuário, de moradia, de celular, de consumo de dados, de proteína animal, proteína vegetal, consumir produtos que demandam grandes partes da nossa pauta de exportação. E isso é bastante positivo enquanto a China ela tiver essa criação robusta de empregos, né? Bom, e é importante ver que tudo isso reflete, né, quando a gente fala que tem 13 milhões de novas vagas de empregos criados no ano passado, obviamente você tem um reflexo em toda a economia, principalmente no setor de varejo, em que o ano passado ela cresceu 8%, é um crescimento bastante robusto, muito mais, né, acima do que o próprio crescimento do PIB chinês. Isso é importante que os valores, né, você chegou a um valor de 41 trilhões de renminbis em 2019. E dentro desse valor, a porcentagem de vendas online, do varejo online, ele representou cerca de 11 trilhões de renminbis no ano passado, que vale um crescimento de 16%, 16,5%. Isso é importante que todos nós podemos apreciar, o tamanho e o crescimento cada vez mais vigoroso, né, do consumo da população chinesa e o reflexo cada vez maior nesse consumo online, né? Então, vale a pena, mais para frente a gente vai falar um pouco, mas quem planeja chegar no mercado chinês através de uma plataforma online, uma plataforma digital, aliás, é importante você verificar em quais setores ele tem crescido, se esse setor tem crescido no seu. Mas antes disso, né, eu queria explorar alguns rápidos conceitos, né, para todos que nos assistem, que são conceitos da cultura chinesa e que todos nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, pelo menos precisamos ter um pouco de noção do que sejam tudo isso, porque isso reflete bastante o que é praticado em todos os dias, ao longo de todo o ano na China. E o primeiro conceito é o conceito de Menzi, né? O conceito de Menzi, ele é relacionado com o status de uma pessoa, o meu status, o seu status. Então, muitas vezes, ele pode nascer, ele tem uma relação, e pode nascer, ou pode ser aumentado, com a relação com a organização que você pertence. Se você pertence ao governo de um país, a uma empresa privada, uma empresa pública, se você é representante de uma universidade, um professor, ou você é representante de uma associação, etc. Enfim, tudo isso, o título, né, de você pertencer a um segmento, a um grupo, a uma associação, enfim, a uma entidade pública ou privada, isso aumenta o seu Menzi perante os chineses, né, perante a sociedade chinesa. Mas é o seu comportamento no dia a dia que vai realmente definir se você aumenta ou diminui o seu Menzi. Então, pegando um exemplo, se uma pessoa é um professor de uma universidade, ele vai para a China fazer um intercâmbio e conhecer para fazer troca de conhecimento, esse título que ele tem da universidade aqui no Brasil é um Menzi que ele se apresenta para o chinês. Mas isso é um começo. Claro que já é um começo bom, mas o dia a dia é que você vai demonstrar o quanto que o seu Menzi ele pode aumentar ou pode diminuir. Então, é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento que o status de uma pessoa na China ela pode aumentar ou diminuir. Obviamente, todo mundo quer que aumente cada vez mais, né? Então, você tem que ter sempre um duplo cuidado, né, de aumentar o seu Menzi e não perder o seu Menzi, não diminuir o seu Menzi.
Falando rapidamente do Guanxi. O Guanxi, o que é? É a rede de relacionamento, é o network que existe dentro da China. E o Guanxi nada mais é que tratar de cuidar do um e do outro, né? Um ao outro. Então, é muito forte esse pensamento de grupo. Então, é importante que as pessoas, que a gente saiba que as pessoas na China, por mais que possam ou não possam parecer, elas estão inseridas em algum grupo. Um grupo maior, um grupo menor, um grupo mais forte, um grupo menos forte, mas eles sempre estão inseridos em grupos. E o grupo é realmente no plural, porque você pode estar inserido em 1, 2, 5, 10, 50, 500 grupos, dependendo da sua atividade, onde você atua e dependendo de como você precisa cultivar o seu guanxi na China. Renqing. Renqing significa amizade, tá? Significa um bom relacionamento pessoal e ajudar as pessoas. É interessante que esse conceito de Renqing, ele pode até funcionar de uma forma análoga, de forma similar com o sistema de débito e crédito que a gente conhece na contabilidade, né? Então, você deve acumular créditos na sua vida real, né? E como também na vida real, cuidado se você tem muitos débitos, né? E como acumular crédito, né? E como que eu faço isso? Significa o quê? Cultivar amizade, ter um bom relacionamento, ajudar as pessoas. E como que eu posso ajudar? De várias formas, né? De repente tem um executivo chinês que veio aqui para o Brasil e ele passou por alguma indisposição e você foi lá e levou ele para o hospital, você ajudou a fazer a tradução, você apresentou um bom dentista para ele, você cuidou, ajudou apresentando algumas escolas boas do bairro. Lembre-se que ele, por exemplo, ao chegar no Brasil, esse executivo, ele não tem um conhecimento. Ele pode, de repente, morar no mesmo quarteirão de uma boa escola, mas ele não tem noção se aquela escola é boa ou ruim para o filho, né? Então, tudo isso essa questão de amizade, né, que você vai criando e da ajuda que você disponibiliza para essa pessoa, no fundo, você vai acumulando crédito com essa pessoa. E se você agora juntar todas as três questões, o Mianza, o Guanxi e o Renqing, isso significa bastante em que você pode acumular seu crédito, aumentando e que aumenta bastante o seu índice, né, que é o valor da sua face, e você pode utilizar dentro dessa rede de relacionamento, tá? Isso não é uma conta 1 mais 1 igual a 2, não deve ser nem pensado dessa forma, mas é importante, como eu falei na questão do índice, isso é avaliado pelas pessoas, não é você que se avalia, né? Então, não é autoavaliação. Você pode até ter uma noção, mas é importante que as pessoas tenham essa visão positiva de você. Falando um pouco do novo consumidor chinês, tá? A gente tem um perfil desse novo consumidor chinês. Vários estudos indicam que eles é um consumidor bem diferente. É um consumidor que já está com novos costumes, novos hábitos, e que ele vai adicionar mais de 2 trilhões de dólares de valor de consumo até 2025, né? E aí eu acho que entra uma das questões em que grande parte das pessoas que estão participando hoje querem saber como que eu vou entrar nesse novo mercado. Então, é necessário que a gente saiba que existe uma nova estrutura desse consumidor. Basicamente, aqui, pode até, tem mais questões, tá? Tem mais questões específicas, né? Mais detalhes, mas eu posso aqui agrupar eles em 5 itens, tá? O novo consumidor chinês, ele é super conectado, tá? Ele tem hoje na China, dependendo da fonte, dependendo do momento, você tem quase 1,1 bilhão de pessoas conectadas que estão olhando praticamente a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada 10 minutos, enfim, eles estão bastante conectados e são pessoas que utilizam a plataforma online para fazer todas as questões da sua vida, né? Vocês devem ter visto ou ouvido falar do WeChat. Para quem não conhece, o WeChat é a super plataforma que praticamente nesse 1,1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão possuem o WeChat. É uma plataforma em que você tem todas as soluções online que você precisa num único aplicativo, tá? E isso tem se estendido de uma forma tão grande, tão impactante na vida das pessoas,
que essa plataforma ela tem permitido praticamente você resolver todas as questões da sua vida dentro dessa única plataforma, tá? Então, essa mesma plataforma online, né, do chat e outras plataformas online, também ajudam o consumidor chinês a ficar bem mais esclarecido do que acontece hoje, né? Vamos pensar no varejo tradicional, em que você vai numa loja e você vê, eu quero comprar um tênis. Então, eu quero comprar um tênis de uma marca, né? Eu vou lá, eu vejo, e aquela loja, perdão, ela me mostra talvez 5, 6 modelos daquela marca, e aí eu não gostei, eu quero ver outra marca, e ele me mostra mais 3, 4, 5 modelos daquela outra marca. E eu praticamente eu tenho que escolher dentro do que me foi apresentado. E se eu vi alguma coisa que já foi lançado lá fora, uma nova tecnologia de amortecimento, de impulsão, de reabsorção de energia na caminhada, na corrida, e ele não tem esse modelo, o que eu faço? Ou eu não compro, eu espero, eu vou para outra loja ou procuro em outra loja. Então, mas isso esse perfil, né, de consumidor chinês, obviamente ele já existe, mas se você quer atuar com um novo consumidor chinês, esse novo que está crescendo cada vez mais, né? Esse consumidor, ele é esclarecido. Ele já sabe qual modelo ele quer, porque ele tem acesso à informação, né? A gente pegou um exemplo aqui de tênis de corrida, mas pode ser qualquer outro produto. Mas voltando ao exemplo do tênis de corrida, ele pode ter acesso à informação instantaneamente. O produto foi lançado semana passada, ele já está nas mídias sociais, ele já tem acesso, já tem conhecimento, já sabe dos benefícios, e ele quer esse modelo de tênis. E ele pode utilizar a plataforma online para procurar onde tem. Ele pode, eventualmente, ir numa loja de varejo, de rua, e procurar aquele tênis sabendo que lá tem. Então, hoje o modelo tradicional para o consumidor chinês ele já não encaixa tanto. Ainda existe o seu nicho, mas esse nicho vai diminuindo. Então, é importante você saber que o consumidor chinês ele é bastante esclarecido, tá? E aqui eu já vou adiantar uma questão. Ele também é esclarecido dos produtos brasileiros que são exportados. Qual o esclarecimento que ele tem? Ele tem um esclarecimento que são produtos saudáveis, são produtos 100% naturais, e ele tem um valor para esses produtos brasileiros, tá? Mas isso a gente fala um pouco mais à frente. Terceira questão que todos nós precisamos saber é a segmentação em novos mercados, tá? Aquele modelo tradicional que one size fits all, ou seja, eu tenho esse modelo vai servir para o consumidor masculino ou feminino, o consumidor de repente eu estou colocando de 20 a 30 anos, somente para o consumidor masculino e que tem essa faixa de preço. Esse tipo de abordagem já está cada vez menos praticado na China, e o que todo mundo está procurando, né? Quando eu falo todo mundo, não é somente as empresas chinesas, mas também as empresas estrangeiras que estão entrando no mercado chinês, é olhar a segmentação em novos mercados, ou seja, onde você vai fazer o esforço de venda do seu produto para o consumidor chinês. Então, você tem vários outros exemplos que podem estar aí aparecendo praticamente a todo instante. Então, você também tem o mercado de solteiros, né, que é bastante importante. Dentro do mercado de solteiros, você tem as solteiras, né, então também é outro mercado bastante importante. Então, as empresas estão olhando cada vez mais esse comportamento dinâmico do consumidor chinês e buscando posicionar o seu produto dentro desse novo mercado, né? E praticamente uma derivação do item 3 é o 4-5. Ele busca constantemente novas tendências da moda, ou seja, o consumidor chinês ele quer estar alinhado com as últimas tendências da moda no exterior, e ele busca constantemente novas experiências, tá? Essas novas experiências podem ser criadas, né, ou trazidas por empresas estrangeiras ou criadas por empresas chinesas, mas cada vez mais quando você permite ele ter uma nova experiência na vida dele, um novo sabor,
um novo tipo, né, de design de roupa, um novo tipo de tecnologia, tudo que a nova classe média chinesa está buscando. Então, esse mercado é um mercado dinâmico, é um mercado altamente atraente, mas você precisa pensar no novo. Novamente, sempre vai ter espaço para o tradicional. Se o seu produto é extremamente tradicional, não permite ou tem inovações agregadas, ele tem o seu mercado dentro da China. Eu vou até trazer um exemplo. No ano passado, isso aqui agora já é público, até depois vocês podem procurar na internet, é, sapatos, calçados, né? Desculpa, calçados para crianças, né? Você vai pensar, poxa, calçados para crianças. Qual é a possibilidade, aliás, qual que é o mercado chinês que vai estar aberto para exportação de calçado para crianças do Brasil para a China? Porque a gente tem, muitas pessoas podem ter a ideia de que grande parte do mercado mundial ele é suprido por calçados fabricados na China. E isso tem a sua verdade, né? Então você pode até pensar, poxa, mas como que eu vou exportar o meu calçado na China? Existe, claro que todo um processo para isso, mas ano passado eu conversei com um executivo de uma empresa brasileira, 100% brasileira, e ele exportou, já estava exportando em pequenos volumes os calçados fabricados no Brasil para a China. No ano passado ele fechou um grande acordo de fabricar, de exportar milhões de pares calçados para a China. Aí você vai perguntar, poxa, então existe? Sim, existe. Mas qual que é todo o caminho que foi feito? É interessante saber que esse mesmo executivo ele foi muitas vezes à China, várias vezes por ano e por muitos anos. Então ele criou o mercado, ele procurou entender o mercado, ele procurou entender que segmentação o calçado dele iria atingir nas principais cidades. Isso é uma questão bastante interessante. Quando você pensar na China, primeiro pense o mercado como um todo o potencial do mercado para o seu produto, todas as características do novo consumidor chinês que eu estou falando aqui, mas também é importante você pensar em qual região você vai começar na China, tá? Você quer começar nas cidades que são chamadas de primeiro tier, que são as principais cidades chinesas, ou você quer começar nas cidades segundo tier, ou até mesmo na cidade terceiro tier. Então, é bastante importante que vocês tenham conhecimento e onde vocês querem atuar, cada cidade tem as suas características. Muitas pessoas, quando a gente acaba conversando, eles sempre perguntam, poxa, mas eu queria que o meu produto estivesse em Beijing, em Shanghai. Eu pensei, você sabe o preço que você precisa investir para que seu produto esteja lá nesses principais mercados? Poxa, aí quando ele vê e verifica os custos, né, para ele fazer essa alocação, ele fica espantado e aí ele acaba indo para uma cidade segundo tier. E muitas vezes o nome pode até confundir. Quando você fala uma cidade segundo tier, obviamente ela tem diferenças, por isso que ela é classificada como uma cidade segundo tier. Mas cidade segundo tier, ela pode significar muitas questões, principalmente uma menor competição relativa às cidades primeiro tier. Ela pode estar os consumidores talvez menos exigentes. E terceiro, o mercado ele é mais aberto para alguns produtos. Então, eu recebi comitivas de empresários chineses que vieram aqui no Brasil no ano passado, né? E eles procuraram alguns produtos aqui no Brasil. E eu achei interessante, porque hoje existe um movimento em que empresários chineses vêm até o Brasil buscar produtos. Então, adiantando até um pouco os próximos tópicos que eu vou falar, como que você pode atingir? Uma dessas formas está bem antenado a esses grupos que visitam frequentemente o Brasil, né, e procurar encontrar com eles, apresentar seus produtos. Mas vamos avançando aqui ao tópico, né, à apresentação. Bom, é importante aqui que você esteja sempre atento, né, aonde o seu produto, como o seu produto está sendo agrupado pelos consumidores, tá? Aqui, rapidamente, as principais marcas de alta moda global, né? Então, você tem grandes marcas mundiais aqui, e é importante que o consumidor chinês ele acaba agrupando
ou colocando adjetivos, né, adjetivos ou nomes para algumas marcas mundiais. Então, é bastante importante que você tenha conhecimento de como a sua marca, como o seu produto está sendo percebido pelo chinês. De repente, você quer ser agrupado num grupo, você precisa se esforçar, você precisa tomar as ações, você precisa cuidar da sua marca para que o seu produto seja conhecido pelo público chinês. Você tem vários casos, né? Por exemplo, você tem casos da carne australiana, você tem casos de produtos naturais da Nova Zelândia, o café colombiano, outros produtos, o vinho argentino, até o vinho chileno, que hoje no mercado chinês, hoje atualmente, eles conseguem um valor de mercado 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes maior que o mesmo produto brasileiro, de igual qualidade, obviamente a gente compara o mesmo nível de qualidade. E aí você fala assim, por quê? Será que o produto de tal país é melhor, muito melhor em termos de qualidade, de percepção, em termos de sabor que o nosso? Talvez não, talvez sim, ou a diferença é mínima. Mas por quê? Porque ao longo de muitos anos ele fez, né, cada um desses produtos da China, ele fez um trabalho em que ele foi agrupando o seu produto dentro de um valor e pode pedir um maior valor agregado a ele. Bom, como participar desse mercado, né? Eu aconselho aqui, para quem não foi, depois eu até gostaria de alguns exemplos, experiência de vocês, né? Primeiro, ir e conhecer a China. Isso várias vezes, tá? Eu conheço algumas pessoas que foram, a gente conversa com várias pessoas, algumas pessoas que foram, poxa, eu fui à China em 2017 e não aconteceu nada. Eu fui à China em 2018, não aconteceu nada. Poxa, mas quantas vezes você foi, né? Não, eu fui uma vez, aí desanimei e não fui. Mas não pode. Então, eu sempre trago o exemplo daquele empresário brasileiro que hoje exporta milhares de calçados brasileiros à China. Por quê? Porque ele é um exemplo em que ele foi, conheceu a China e ele está conhecendo a China várias vezes por ano durante vários anos, né? Segundo, planejar em qual região, como falei agora há pouco, e em que formato você irá colocar seu produto na China. Terceiro, estude constantemente o seu mercado e o seu consumidor. Para quem está olhando, né, olhar a China como olhando como sourcing, ou seja, eu quero importar algum produto da China, e como que eu começo? Isso tem algumas pessoas também me perguntam, né? Então, existe várias formas, tá? Não existe a melhor ou a pior forma. Talvez exista uma que é mais conveniente que a outra, mas eu aconselho você participar de missões empresariais que levam empresários brasileiros, né, à China. Então, vale bastante se você for a sua primeira ou até a segunda, quem sabe até a terceira vez que você está indo para a China, vale a pena participar dessas missões. Essas missões, de uma certa forma, a grande parte elas são genéricas, então você pode ter esse primeiro contato com a China. Existem algumas missões setoriais, por exemplo, somente de calçados e vestuário, também acontece, mas independente de qual seja o formato, eu aconselho realmente aquele primeiro conselho, né? Vá conhecer a China, né? E aproveite cada oportunidade que você tem para ir à China participar. Um que é bastante famoso, e eu até coloquei aqui, a Canton Fair. A Canton Fair ela acontece 2 vezes por ano e praticamente esse é o mais tradicional, é a feira mais tradicional para quem quer importar da China. Então, eu até aconselho vocês procurarem entender melhor a Canton Fair, participar da próxima Canton Fair. E, aliás, a próxima é bem interessante, o timing que a gente está falando é bem interessante, porque a próxima Canton Fair vai ser virtual, né? Por toda essa questão, né, de cuidado com o Covid-19, a próxima Canton Fair ela vai ser virtual. Então, você pode entrar no site da Canton Fair. É fácil, você digita no Google Canton Fair, ele vai te dar o site, você faz o seu credenciamento e você pode fazer de toda a questão desse ano, dessa ocasião,
em que vai ser virtual. Você vai ter encontros virtuais com os seus fornecedores, ele vai apresentar seu produto, vai ser muito interessante, tá? Obviamente, quando tudo isso passar, esperamos, né, que isso passe o mais rápido para todo mundo, né, do mundo inteiro. Enfim, a Canton Fair vai acontecer de forma presencial, e aí é interessante que vocês vão conhecer a Canton Fair presencialmente, porque a experiência ela acaba sendo diferente. Agora não, agora eu não quero exportar, desculpa, não quero importar, eu quero exportar. Então, novamente, existem vários caminhos. Você pode ir, né, somente você para a China, conhecer o mercado chinês, ou você também pode participar de missões, ou senão você pode participar, que eu aconselho bastante, que é a CIIE, tá? Aqui eu até escrevi errado, mas é CIIE, é China International Fair Expo. É a feira que o governo chinês criou, montou, né, e tem fomentado desde 2018, foi a primeira edição, 2019 a segunda edição, em que as empresas do mundo inteiro, elas podem ir à China, na cidade de Xangai, comprar, obviamente você tem que se cadastrar, adquirir seu stand e você levar seu produto. Lá você não vai exportar nada, desculpa, você não vai procurar, não vai falar nada de importar da China, você vai falar de exportar para a China. Então, no ano passado, no ano retrasado, nós tivemos várias empresas brasileiras que participaram, né? Então a gente teve até um grupo de empresas brasileiras que ficaram na mesma região, promovendo diversos produtos brasileiros para o consumidor chinês. Então quem é o público que participa são empresários chineses, tá? Uma pergunta que, dependendo do formato, né, do que você quer exportar para a China, pode ser considerado Hong Kong como um passo inicial do seu investimento, tá? O assunto aqui, eu vou praticamente resumir de forma bem resumida. Então, alguns benefícios de Hong Kong é a localização central na Ásia, então você pode utilizar Hong Kong como hub, não somente para a China, mas para toda a Ásia, tá? Então, num espaço de 4 horas de voo, você praticamente consegue atingir todas as principais cidades da Ásia. Obviamente, a segunda questão é a proximidade da China, tá? É interessante que a China ela tem 2 grandes acordos, CEPA 1, CEPA 2, que ela permite vantagens tarifárias para produtos de Hong Kong para a China. Então, o ambiente de negócios ele acaba sendo mais favorável porque existe uma legislação mais ocidentalizada. O regime tributário de Hong Kong ele é extremamente mais simples e muito menos pesado. Tá? E Hong Kong possui hoje um dos melhores índices de governança corporativa junto com Singapura. Para quem já está avançado, né, na questão de operação na China, poxa, Daniel, eu já tenho uma operação, já exporto para a China, eu já tenho um representante local, eu já tenho contatos, eu tenho aumentado meu volume de exportação, ou de importação, enfim. Eu queria entender quais os meus próximos passos que eu deveria fazer no mercado chinês. E praticamente você tem 3, tá? Existem outros, mas os 3 principais é a RO, é o Representative Office, ou você fazer um M&A, ou fazer uma joint venture com uma empresa chinesa, tá? Grande parte das empresas brasileiras, e eu estou falando das pequenas e médias empresas, tá? Tem optado pela opção do RO, do Representative Office. O Representative Office, ele é uma entidade que o governo chinês, tá? Ele dá para uma empresa estrangeira, seja da França, da Argentina, do Brasil, da Austrália, do Japão, não importa. Eu quero entrar no mercado chinês para estudar melhor o meu mercado, o meu consumidor, os meus parceiros comerciais, tudo visando entender melhor como eu posso aumentar a exportação do meu produto à China ou como eu posso aumentar, atuar em mais cidades. Então, o governo, existe esse instrumento jurídico que chama Representative Office, que permite você fazer praticamente, em termos gerais, você pode fazer quase tudo como escritório na China, menos uma única questão, vender. Você não pode vender utilizando a estrutura de um Representative Office dentro da China. Então, as questões de venda você tem que fazer via Brasil.
Isso é o que a maioria das empresas brasileiras tem optado, tá? Então, praticamente, isso aqui encerro a minha apresentação, dividindo os principais conceitos, né, principais dicas e opiniões para pessoas que querem começar a atuar no mercado chinês. E aqui eu entro em alguns outros aspectos que não estão nos slides, que são o seguinte: algumas pessoas já têm me perguntado de como está sendo a economia da China nesse momento de pós-Covid, né? Toda essa estrutura, né, é uma estrutura grande, né, de empresas, de indústrias, ela está voltando ao seu normal, ou seja, as pessoas estão voltando a consumir, alguns restaurantes mais renomados, elas estão começando já a ter fila de espera, os mercados estão cada vez mais cheios. É interessante notar que existe agora um aumento inesperado da venda de automóveis e da venda de apartamentos, né, do setor imobiliário na China. Isso se deve à seguinte questão, tá? E é interessante porque vamos ver nos próximos meses como isso se comporta, né? Porque até então as pessoas estavam optando por todo o transporte de car sharing, ou seja, o Didi, que seria o Uber chinês, em que as pessoas realmente estavam optando, poxa, eu não quero ter meu carro, não quero ter as despesas relacionadas com o carro, quero ter o peso de ter um carro, né? Eu prefiro, hoje é conveniente, eu posso utilizar um táxi ou utilizar o car sharing, né? Um Didi, o equivalente Didi na China. Mas isso está revertendo porque as pessoas que possuem condição, possuem crédito, elas estão optando por comprar o seu carro. E optando por comprar seu carro para ter realmente, né, esse distanciamento um maior distanciamento social. E a questão também do aquecimento do setor imobiliário se deve ao fato das pessoas que podem, das pessoas que têm condição, das pessoas que conseguem ter essa facilidade, e que são milhões de pessoas na China, milhões de famílias que têm essa facilidade, de trocar para um apartamento maior. Ninguém sabe ao certo se uma nova quarentena vai ser decretada mais para frente, ninguém sabe qual o tamanho da quarentena em termos de semanas que vai ser decretada. Então as pessoas procuram, poxa, se eu vou ficar em casa, eu quero agora ficar numa casa que talvez antes eu conseguia conviver porque eu só voltava para casa para dormir. Trabalhava o dia inteiro, depois fazia cursos ou tinha outras atividades, só voltava para casa para dormir. Mas hoje não, hoje com essa questão no mundo inteiro em que muitos países colocarem, as pessoas precisam ficar em casa, então preciso conviver com muitas outras pessoas, né, dentro do mesmo espaço. Então agora eu preciso de uma casa maior. Então isso também tem sido, é um ponto bastante interessante. Os shoppings na China já estão começando a ter um volume bastante atraente de pessoas. Então todo o varejo físico, varejo de rua, já tem muitas pessoas já fazendo a compra. E então alguns dados já saíram, mas os dados oficiais de consolidado da economia chinesa, como ela tem se comportado, vão ser, acredito que no mês que vem, nas próximas semanas a gente vai ter algum número. É importante dizer que nos próximos dias nós teremos também a primeira e a segunda sessão plenária da República da China, que é bastante importante. Então, todas as atividades, praticamente, de todos os setores da indústria chinesa, elas têm voltado à sua normalidade. E outra questão que eu queria aqui falar para todos os participantes é bastante cuidado com a sua marca na China. Então, novamente, voltando a alguns slides, quando eu falei que é necessário entender o seu mercado, quando você tomar a decisão de eu vou investir na China, eu vou levar meu produto à China, tenha realmente um bom parceiro local, né, para que ele possa te ajudar a resolver questões, não somente pela questão do fuso horário, mas porque se não for possível você estar fisicamente lá, ou alguma pessoa da sua empresa, tenha um bom parceiro para que ele possa te representar bem. E bastante importante você fazer o seu registro, né, o registro apropriado da sua marca dentro do mercado chinês, tá?
Então, isso também é bastante interessante quando você decidir investir no mercado chinês, tá? E aí, algumas pessoas podem até falar, poxa, mas alguém vai lá e vai investir e vai colocar, vai copiar, vai registrar a minha marca. Sim, isso inclusive é feito até por empresas estrangeiras, tá? Então, não necessariamente é uma pessoa local que está fazendo o registro da sua marca. Então, é importante que você tenha bastante desse cuidado, tá? Então, isso creio que seria basicamente o que eu queria compartilhar com vocês. Agora, eu acho que ainda a gente tem um bom tempo, né? Pelo menos aí uns 10, 15 minutos. Eu fico aberto a perguntas. Daniel, eu mandei algumas perguntas para você no seu chat, que foram algumas perguntas que foram enviadas no reservado para mim e também anteriormente, né? Se você puder. E aí as pessoas que quiserem fazer perguntas, a gente vai estar mediando o chat agora. Bom, são bastante perguntas. Deixa eu só um minuto para eu verificar aqui. Bom, deixa eu selecionar algumas, que são bastante, eu agradeço as perguntas, mas se eu não puder responder, a gente pode conversar depois, devido ao tempo. Bom, informações sobre registro de produtos alimentícios na China, tá? Isso é bastante interessante, porque você tem que saber qual é o seu produto. Seu produto é in natura, ou seu produto é industrializado, ou seu produto tem algum teor que pode ser classificado como medicinal na China, tá? Então, o primeiro grupo, se é uma fruta in natura, realmente tem que ter um acordo sanitário, um pré-acordo sanitário entre Brasil e China, e atualmente esse acordo ele é bem restrito, mas tem uma boa notícia, tá? No começo desse ano, o nosso governo brasileiro conseguiu autorização do governo chinês para fazer exportação de melão. Então, quem trabalha com melão in natura e quer, ou tem conhecidos ou familiares que tem plantação, uma fazenda de melões, você pode já procurar o governo brasileiro para saber os detalhes para estar exportando melão para a China. Tá? Outra questão, os produtos industrializados. Tá? Eu aconselho você levar o seu produto, mostrar, obviamente, para os potenciais parceiros chineses, tá? Nunca se esquecendo da questão de você fazer o seu registro. Procure. Hoje em dia tem muitos escritórios chineses ou internacionais que fazem esse registro da marca na China. É importante, tá? Se você está olhando, poxa, para mim não importa a marca, eu só quero exportar mel brasileiro para a China. Tudo bem, você pode fazer isso. Não, eu quero exportar mel da China, mel brasileiro, made in Brasil, para a China, só que com o nome da minha empresa, ou o nome da marca do mel. Então, aí você precisa fazer, né, o seu registro. Então, depende do que você quer, qual o seu objetivo na China. Mas eu aconselho o seguinte, procura um parceiro chinês, tá? Ele já tem todos os canais desenvolvidos na China, ele já pode facilitar bastante. Claro que aí envolve uma negociação, você vai dividir o lucro com ele, isso é óbvio, mas, na minha opinião, isso tem sido o menos traumático, principalmente para as pessoas que querem um retorno mais rápido. E, poxa, Daniel, eu não queria ir para a China como outro empresário que foi durante vários anos e só depois ele conseguiu. Então, procura um parceiro local, né, para representar a sua marca e ele, obviamente, vai ter um ganho em cima de todo o trabalho que ele vai fazer. E é importante que também, outra dica que eu passo para todo mundo, converse primeiro com vários parceiros, tá? Potenciais parceiros, desculpa, né? Converse com o potencial parceiro A, potencial parceiro B, C ou D, converse, tente entender, né? Tente entender, e a minha dica que eu dou isso tem ajudado bastante, delimite o setor de atuação dele, né? A região de atuação. Poxa, muitos dele, algumas pessoas que foram investir foram vender para a China, conhecer um parceiro local que ele quis representar ele para toda a China. A pessoa falou, ok, pode representar. E, de repente, com
a atração, né, das vendas que começou a ter na China. Outras empresas foram procurar, mas ele não conseguiu mais abrir para outros eventuais parceiros, porque ele estava atrelado a essa venda, essa autorização de todo o território chinês para um único representante. Então, uma dica que eu dou para vocês é delimitar o espaço de atuação daquele parceiro, né? Então, se você quer dar mais regiões, né, para ele, tudo bem, né? Mas busque entender qual é a competência dele. Então, vamos pegar algum exemplo. Você está conversando com uma pessoa do sul da China, na cidade de Guangzhou, e ele quer representar a sua empresa de mel. Ok, você conversa com ele, você chegou nos termos de acordo, nos termos de remuneração, nos termos de compra mínima, enfim, etc., e você fechou esse acordo. E ele quer também representar sua empresa em Beijing. Mas você tem que perguntar, mas por quê? Qual a sua... agora eu entendo que você tem um grande network aqui para distribuir meus produtos aqui de Guangzhou. Mas em Beijing, por que você quer ir lá? Qual que é a sua rede de networking dentro da cidade de Beijing? Qual que é o seu potencial? De repente, ele não tem atuação, mas ele pode representar, ele pode vamos dizer assim, realocar parte da sua produção para uma outra empresa em Beijing, o que talvez não é o ideal, né? Que vai diminuir ainda mais a sua rentabilidade. Então, fica a dica de vocês entenderem o escopo de atuação do seu parceiro e delimitar esse escopo. E outra questão era de produtos relacionados que podem ter relacionamento com produtos de saúde, né, medicinais. Deixa eu ver. Mais ou menos algum tempo atrás, uma empresa que fabrica, aliás, um energético aqui no Brasil, com compostos, com vários compostos medicinais, etc. Tal. Ele falou: poxa, o meu produto é muito bom, ele é saudável, ele é um energético natural, e ele procurou levar o produto dele na China. E onde estava o entrave? O entrave estava que esse produto ele bateu dentro de regulações do governo, do Ministério o equivalente ao Ministério da Saúde da China. Então não pôde ter essa questão, né, de ele exportar aqui no Brasil, porque isso era muito mais regulado, então ele não quis entrar em todo o processo de regulamentação. Então, realmente precisa entender, né, como o seu produto vai ser classificado dentro da China em termos de produtos de alimentos. Bom, aqui como conseguir convencer alguma empresa chinesa a importar o nosso produto. E aí eu volto alguns slides atrás, né? O convencimento passa pela questão número 1, que é ele conhecer você, né? Como conhecer você? Você tem que estar lá, você tem que levar seu produto, você tem que ir nas principais feiras da China, apresentar o seu produto, apresentar a característica do seu produto. Então, realmente, é um processo de convencimento, né? Ele passa por uma questão de bastante trabalho, tá? Veja, o mercado chinês hoje ele é extremamente competitivo, né? Eu aconselho quem conseguir ir para a China, não agora, né? Mas depois, quando passar toda essa fase que a gente está passando, vá a algum mercado grande na China, tá? Lá tem Carrefour, lá tem Walmart. Vá a um mercado grande, você vai se espantar com o número de produtos que existem em praticamente qualquer setor. Shampoo são dezenas, salgadinhos dezenas, chocolate dezenas, macarrão instantâneo dezenas. Então, o mercado realmente ele é muito competitivo. E o mesmo produto que você vai encontra em Beijing, você não encontra em Xangai, não encontra em Shenzhen, porque lá são outros produtos locais que estão vendendo lá. Então, e outra questão, né? A sua competição não é somente com empresas chinesas, a sua competição é também com empresas estrangeiras, ou seja, o mundo inteiro busca um pedaço desse mercado chinês, desse novo consumidor chinês. E aí, finalizando a sua pergunta, né? Como convencer a empresa chinesa a comprar seu produto? Isso realmente passa por várias questões. Primeiro, dele conhecer seu produto. Segundo, né, como falei da questão cultural, realmente passa também de como você vai desenvolver a imagem, né, o ambiente da sua marca e também toda a rede de relacionamento que é a empresa que vai
conseguir, que pode representar você, tem na China. Bom, deixa eu ver aqui. Esse registro, se for feito por um chinês, ao meu pedido, ele pode ficar com a minha marca. Depende, depende de quem é a pessoa. Você tá falando aí, acho que é uma questão com qualquer lugar do mundo. Você pode encontrar uma pessoa de boa índole, uma pessoa de uma má índole, tá? Se você talvez tiver azar, aí realmente existe risco. Meu conselho, o que eu faria? Tá? Eu faria o registro com empresas internacionais ou empresas chinesas tradicionais. Tá? Vamos pensar numa marca XPTO brasileira. Eu quero registrar essa marca XPTO na China. Não tem o porquê, né, de uma empresa gastar todo o processo e gastar o valor do pedido e deixar ela na marca. Então, você vai pensar, pô, então tem pessoas e empresas com centenas de marcas que, de repente, nunca vai vingar. Porque a empresa, a empresa que vai registrar a marca, né, ela não tem, a princípio, ela não quer ganhar esse dinheiro porque também não sabe se essa marca XPTO ela vai ter sucesso ou não vai ter sucesso na China. Então, ela também não quer gastar, né? Não é onde ela vai ganhar. Agora, é claro que você, utilizando escritórios internacionais e grandes escritórios chineses para fazer esse registro, olha, hoje em dia a questão do registro ele é muito mais rápido, muito menos burocrático, existe o tempo mínimo, mas ele hoje em dia é muito mais simples e faz com que, né, você procurando esses grandes escritórios de contabilidade, grandes escritórios de advocacia internacionais que estão na China, ou escritórios grandes chineses. Hoje você tem escritórios de advocacia chinesas que ocupam prédios de 10 andares. Imagina um prédio de 10 andares que só tem, todos são eles advogados. Então, são empresas gigantescas de advocacia. Então, procure esses principais escritórios de advocacia para registrar sua marca. Obviamente, o preço ele é um valor maior, o valor agregado é maior, mas o seu risco é bem menor, né? Gostaria de informações sobre investimentos de empresas chinesas aqui no Brasil. Sou representante de duas áreas, uma no Nordeste, outra em São Paulo. Desculpa, Maria Regina. Bom, Maria Regina, eu preciso entender melhor, tá? Que área de investimento você está falando, mas deixa eu passar alguns dados macros, tá? Nos últimos 10 anos foram investidos na América Latina cerca de 98 bilhões de dólares, sendo que esses 98 bilhões de dólares, 2/3, praticamente, está falando de 62 bilhões de dólares, foram investidos no Brasil. Tá? Eu posso dizer que, de forma geral, nesses últimos 10 anos, tirando somente o setor de varejo, né, você não vê nenhuma varejista chinesa aqui no Brasil, e alguns outros setores bem específicos, você teve investimento chinês praticamente em todas as indústrias que existem na cadeia produtiva, tá? Então, seja indústria, banco, atuação em infraestrutura, energia, alguns conseguiram uma atuação melhor, outras não conseguiram. Esse processo de investimento em várias indústrias ele é tão normal quanto investimentos de outros países, né? Então, alguns não deram certo, outras empresas acabaram saindo do Brasil, mas enfim, precisa entender melhor a sua pergunta, mas o Brasil ele continua sendo um grande imã, né, de atração de investimento chinês para a América Latina. É importante dizer também de uma iniciativa que chama BRI, que é o Belt and Road Initiative. Essa iniciativa chinesa, ela traz, né, bastante investimento, principalmente na área de infraestrutura. E muitos países aqui na América Latina já anunciaram acordos e já estão dentro dessa iniciativa e estão tendo o benefício de participar dessa onda de iniciativa de investimentos chineses aqui na América Latina. Também temos outros fundos, né, fundos de investimento
criados, né, para ajudar as empresas chinesas a investirem aqui na região da América Latina. Você tem o Chanalac, China Latin America Fund, né, que são praticamente praticamente três fundos que são multibilionários que estão apoiando esse investimento. Então, realmente precisa ver, tá, onde eles estão investindo. Aqui, deixa eu ver, mas eu não, enfim, mas vamos ver aqui outra pergunta. Vender na China não sendo produtos commodities, requer um certo investimento em promoção de produtos e tem encontrado resistência na maioria das exportações de empresas brasileiras. Como podemos incentivar o investimento e promover os próprios produtos brasileiros na China? Aqui, basicamente, a gente não existe uma resposta única para uma pergunta tão complexa, tá? Tem que ver qual tipo de produto que você quer levar para a China. Você está querendo levar café industrializado, está querendo levar mel, calçado, vestuário, você está querendo levar commodities. Então, isso quase que tem que ser uma discussão setorial, produto por produto, tá? Mas eu sempre falo que passa realmente por uma questão de você entender o mercado chinês, por isso volta naquele meu conselho número 1, que é ir para a China, né, e conhecer o mercado chinês. Hoje na China, você tem mais aviões da Embraer voando no espaço aéreo chinês do que no espaço aéreo brasileiro. Tá? Isso por quê? Porque a Embraer dedicou muitos anos de conhecimento dedicado de conhecer o mercado chinês, as exigências, né, das empresas aéreas, do consumidor chinês. Então, é bastante interessante ver que hoje, realmente, o mercado chinês para a Embraer é um mercado super importante, né, e com um grande número de aviões voando lá dentro das empresas aéreas chinesas. Isso poderia ser, pensando lá atrás, né, no começo da abordagem da Embraer ao mercado chinês, poxa, seria uma missão difícil. Ninguém falou que foi fácil, tá? Realmente foi uma missão bastante árdua, mas desenvolvida ao longo de vários anos, e hoje a Embraer pode dizer que hoje, novamente, ela tem mais aviões voando na China do que no Brasil. Então, isso foi fruto de um grande esforço durante vários anos para levar o avião fabricado no Brasil voar nas empresas aéreas chinesas. Então, isso é um exemplo, porque existem muitos outros, né, de produtos bem-sucedidos aqui, de empresas brasileiras, as máquinas, né, da WEG, que tem produção na China, ela tem tido bastante sucesso local. Todas as linhas de compressores da Embraco também, ela tem um grande sucesso na China. A gente está falando aqui de grandes empresas brasileiras que continuaram, em algum momento decidiram entrar no mercado chinês, investiram tempo e recurso, investiram conhecimento do mercado chinês para atingir esse público. Aqui a gente está falando de grandes empresas, tá? Mas tem, ao mesmo tempo, oportunidade para pequenas e médias empresas. Tá? Respondendo aqui a sua pergunta, não tem realmente um caminho fácil, não tem um caminho dinâmico e em menos de 3 meses eu estou exportando o meu produto. Pode até ter, mas eu diria que é um pouco ou é esquisito ou é sorte, e eu desejo sorte para todo mundo. Mas realmente passa por um caminho em que você tem que pensar o mercado chinês a médio e longo prazo. Bom, a gente tem mais quanto tempo? Eu não sei se a gente pode ter mais perguntas aqui. O meu e-mail vai estar aqui no final da apresentação, ou senão a gente pode, a CCX pode compartilhar meu e-mail, a gente pode conversar depois a todos, ou até mesmo mais para frente fazer uma versão 2.0 da nossa conversa, talvez mais focada em indústrias, né, em algumas especialidades, aí facilita também perguntas mais direcionadas. Tá certo, então, Daniel, obrigada. Eu vou pedir, então, para a Damares nos dar as palavras de despedida. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Obrigado. Boa semana para todos. Daniel, muito obrigada. Foi uma excelente exposição.
Estava aqui curtindo bastante, eu espero que o grupo todo tenha aproveitado e gostado, e nós esperamos que todos estejam conosco na próxima live. Muito obrigada, Daniel, obrigada a todos por participarem, muito proveitoso, as informações também que foram colocadas aqui pela Marina. Muito obrigada, Marina, também, e até a próxima, então. Boa noite a todos.